Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que beleza! Forte abraço a todos vocês, desde já aquele like, não pode esquecer, dá essa moral pra gente aqui no canal Wendel, meus amigos. Vamos para a nossa pauta, tá aí na tela. Benfica acerta a contratação do lateral direito Gilberto. Que beleza, né? Que beleza. Boa contratação do Bahia. A informação foi dada pelo nosso querido Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia Live. O portal GE já traz a notícia também, dando os devidos créditos ao canal Sou Mais Bahia. Informação dada pelo nosso querido Matheus Barbaço, beleza? A novela finalmente está perto do fim. O Bahia já tinha sim do atleta, né? Agora faltava negociar com o Benfica. O Benfica inicialmente pediu 4 milhões de euros, o atleta tem 30 anos. O Bahia entrou em negociação, conseguiu uma redução para 3 milhões de euros e o valor deve estar fechando em torno de 2 milhões e meio, cerca aí de 13 milhões a 14 milhões de reais. Gilberto chega ao Bahia para reforçar um setor em baixa desde a lesão de Vitor Jacaré, atacante que foi improvisado por Renato Paiva por necessidade mesmo, e a qualidade dos laterais que estavam disponíveis para o Paiva não eram jogadores a contento para que a equipe ficasse mais competitiva, né? Infelizmente, o Jacaré entrou, machucou-se, né? E o Bahia não conseguiu mais encontrar. O Cicinho, ele é esforçado, verdade seja, é esforçado, mas tecnicamente o Bahia precisava de um jogador para cumprir melhor a função. A chegada do Gilberto, ele fortalece o ataque do Bahia também, porque Jacaré sai da ala e é deslocado para o ataque. Ele pode jogar do lado esquerdo, onde ele gosta, né, com a perna para dentro, e ele pode jogar do lado direito também. Então a contratação do Gilberto fortalece o ataque do Bahia, além de dar mais qualidade nesta lateral direita do esquadrão. O Renato Paiva vem atuando agora com 2 zagueiros, né? Ele tem a opção de atuar com 3, caso ele queira, né? No jogo, por exemplo, contra o Grêmio, ele colocou o Acevedo na saída de bola como se fosse um terceiro zagueiro e espetava os laterais. Então, o Paiva faz variações táticas no jogo. Mas um lateral como o Gilberto, mais experiente, que tem qualidade técnica, é de fato uma contratação necessária para o Bahia. Necessária nesta segunda janela também outros jogadores, a gente sabe disso. É importante que o Bahia não traga quantidade, mas sim qualidade. Acredito que há sim esse entendimento. Qualidade é fundamental. A chegada do Gilberto, a possível chegada do Juba, e se o Bahia trazer um centroavante bem de qualidade, já melhora demais o esquadrão, que precisa mais do que nunca de qualidade no elenco. No jogo contra o Grêmio de ontem, por exemplo, você olha para o banco, o próprio Paiva olha para o banco, não tem jogador com tanta qualidade assim. Veja o Renato Gaúcho, ele fez 3 substituições que modificaram a partida e deu mais intensidade e profundidade ao Grêmio. Já o Bahia, com as suas modificações, nada de fato aconteceu, infelizmente, e o Grêmio empatou o jogo. Então, qualidade é a palavra de ordem no Bahia para esta janela de segundo semestre de contratações. Beleza? Seja bem-vindo, Gilberto, que dê tudo certo, que ele possa jogar e que ele possa dar alegrias também a esse torcedor do Esquadrão de Aço que vem fazendo a sua parte, apoiando a equipe, beleza? Então, muito bem-vindo aí o novo lateral direito do Bahia, Gilberto, que o Esquadrão de Aço deverá anunciar aí nas próximas horas ou então amanhã ou depois, tá bom? Meu amigão, jogador RB tá no like, tá aí na tela. Vamos para Daniel agora, ó. Paiva comenta a saída de Daniel e explica a pouca utilização do meia. Esta informação está no portal scbahia.com. Daniel está fora do Bahia, ele deverá ir para o Fluminense, com contrato apenas até o fim deste ano. O meio-campista recebeu uma oferta do Flu e aguarda os trâmites finais para ser anunciado novamente, já que ele era cria do Fluminense. Agora o ex-camisa 10 tricolor vinha treinando nos últimos dias e até ficou no banco no último jogo do Bahia contra o Grêmio no sábado. Mas, pela Copa do Brasil, ele não foi nem para a lista de jogadores que o Paiva escolhe ali, aquela lista inicial que o Paiva faz, né? Que é lançado, inclusive, com um pouco mais de tempo de antecedência antes da oficialização do time titular, beleza? O Paiva diz o seguinte, ó. O que mudou foi que as negociações avançaram. E não é novidade para ninguém. Não vale a pena trazer um jogador quando ele já está praticamente acertado com outro clube. Questionado sobre a opção de deixar o meia sair do clube, Renato Paiva afirmou que apenas escolheu quem entrega mais qualidade.
Abrindo aspas para o Renato Paiva, ele diz o seguinte sobre essa pergunta. A questão do Daniel foi que quando paramos de fazer rodízio, tínhamos Biel e Cauli, que entregavam mais do que o Daniel. Ele diz também, o Renato Paiva, sobre a questão da titularidade da opção tática dele. Abrindo aspas novamente para o Renato Paiva, falando sobre o Daniel, ele diz: não quer dizer que o Daniel não seja um bom jogador. Desejo sorte à sua carreira. Temos que tomar decisões. Fato que entrou muito bem nos últimos jogos, mas temos que fazer escolhas e quem estava no lugar dele estava bem, fechando aspas para o Renato Paiva. Daniel realizou 23 jogos sob o comando do Renato, sendo 13 deles como titular. A maioria das atuações, no entanto, foram pelo Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Meu amigão, é o seguinte, quando o Renato Paiva falou sobre treino, que ele gosta mais de treino do que do jogo, o Daniel, por exemplo, provavelmente não estava tendo tanta oportunidade assim, porque o treino dizia para o Renato Paiva que havia outros jogadores em um momento melhor que o Daniel. Tanto é que ele fala, não é que o Daniel é um jogador ruim, é que tinha outros jogadores que estavam num momento melhor do que ele. E o treino é muito importante para o Renato Paiva. Ele já falou sobre isso, gosta mais de treino do que de jogo. Então o Daniel provavelmente treinava, mas outros jogadores estavam melhor do que ele nos treinamentos e o Daniel acabava não sendo aproveitado como jogador da equipe titular do Bahia, neste momento que o Bahia precisava de jogadores que foram com a saída do Biel, com a saída do Jacaré por conta de lesão, o Iago Felipe, tantos outros jogadores tiveram problema, o próprio Cauli teve problema nesse inteirinho, né? Então o Tassiano não pode jogar a Copa do Brasil. Então oportunidades não faltaram ao Daniel para se firmar no Bahia, não faltou oportunidade. Faltou de fato o Daniel treinar melhor, jogar mais e mostrar para o Renato Paiva que ele poderia ajudar. Nesses últimos jogos, o Daniel entrou bem. E ele pode ter surpreendido o próprio Renato Paiva de olhar assim, pô, o cara não tá treinando bem. Coloquei ele para jogar, ele arrebentou no jogo. Porque se fala muito, né? Tem jogador que é muito de treino, mas não é de jogo. Tem jogador que é mais de jogo e não é tanto de treino assim. O ideal é o jogador treina e joga, na verdade. O ideal é esse. Mas na história do futebol, a gente já ouviu falar isso diversas vezes. Tem jogador que no treino não é como no jogo, né? Se dedica mais ao jogo do que ao próprio treino. Não sei se é o caso do Daniel, volto a repetir. Não sei se é o caso do Daniel, mas o olhar do Paiva para dentro do treino determinava, sim, a situação dele como titular, dele e o Daniel. Então, meus amigos, o Daniel tem 3 anos e meio de Bahia. A torcida criticava muito o Daniel, mas a gente nunca negou, e o próprio torcedor, que o Daniel era um jogador ruim. O Daniel tem um passe interessante em profundidade, ele tem a visão de jogo de fazer as inversões, tem. Ele se movimenta bem em uma faixa de campo na qual não tem tantos jogadores assim, porque fisicamente ele não é tão forte. Então o Daniel no Fluminense, por exemplo, poderá jogar bem sim. A gente pode assistir alguns jogos do Daniel no Fluminense que ele vai jogar bem. É muito provável que ele seja um reserva do Ganso, mas isso não quer dizer que ele não vai jogar. Então nós vamos estar de olho nisso, mas eu acredito que sinceramente, era chegado o momento do Daniel se despedir do Bahia. Era chegado o momento. A gente agradece pelos serviços prestados, né? Ele vestiu e honrou a camisa do Bahia sim. Tem depoimentos dele aí, por exemplo, de fala, como se fosse um torcedor, né? Da resenha. Então, o Daniel vestiu a camisa do Esquadrão de Aço, vida que segue. Agora ele vai prestar serviços ao Fluminense. Acredito eu, minha opinião, que era chegado a hora sim da saída do Daniel, mesmo entendendo que os 2 últimos jogos que ele entrou no segundo tempo, ele modificou-se um pouco da movimentação do Bahia. Mas o Renato Paiva escolheu assim, acredito muito, por conta dos treinamentos, beleza? Então, vida que segue. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, o importante é o Bahia trazer um jogador de qualidade para usar essa camisa 10 do Bahia, né? Faz falta, não faz? O Cauli vem tratando muito bem a camisa 8, que é uma camisa histórica do Bahia. Camisa 8 de Bobô. Cauli vem tratando muito bem. Tá faltando a 10 agora do esquadrão e é com o Grupo City a contratação de um jogador que honre essa camisa 10 do Esporte Clube Bahia, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Que beleza, muito obrigado mesmo, meu amigo, minha amiga, teremos mais conteúdos, sim, durante o dia.
peço o seu like, humildemente eu peço o seu like, se inscreva no nosso canal, Wendel, meus amigos, e dê essa moral também se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, nos veremos logo mais. Forte abraço!